Não vamos de live hoje. Pronto. Tá gravando. Bom, então como a gente teve esse probleminha técnico, eu já vou fazer a nossa preparação rapidamente, pedindo então para que Deus nos ilumine, que os mentores espirituais desse nosso curso e da nossa casa, Gold Coast Spirit Center, possam nos ajudar, nos apoiar, nos dar sustentação. Vamos fazendo uma vibração especial hoje pelos nossos professores responsáveis pela aula, a Mari e o Rogério, que Deus ilumine eles, que o mentor apoie eles e que possamos ter uma noite bem agradável de aprimoramento, de conhecimento e que Deus permita que possamos aprender um pouquinho mais, sempre com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. E vamos lá, gente. Boa aula para todos nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite. Hoje o tema é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 18 ao 23, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E aí eu descobri, depois vendo que o Rogério também vai falar sobre reencarnação hoje e a pluralidade da existência. Então, eu decidi usar os meus 20 minutinhos. Eu queria falar mais da parte na reencarnação no modo da família, no caso da família. Então, para começar, eu vou ler a pergunta 774 do Livro dos Espíritos, tá? Onde o Kardec ele pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-los com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Então, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ou seja, a família, ela é o primeiro grupo social que nós vamos ter que aprender a nos amar como irmãos. Então, a gente aqui lê o Evangelho, a gente acha os padrões do Cristo incríveis, a gente pensa, eu quero fazer isso que o Evangelho está dizendo aqui, e eu não vejo a hora de ser esse espírito com essa condição. Mas como é que a gente é em casa, em 4 paredes? Com 3, 4, 5 pessoas. A gente consegue dar conta? Se a gente não consegue dar conta de 4, 5, 10 pessoas, como é que nós vamos habilitar para ser benfeitores de 100 ou até de 1000 criaturas? Bom, a gente vai ter que aprender a fazer isso, porque a gente não começa do telhado. Cada construção começa na base. Então, qual que é o primeiro reduto social? É a família.
É ali que a gente foi colocado pela lei divina na nossa família, porque tem pessoas que a gente vai ter que aprender trabalhando com as dificuldades, para que a gente possa sair dali e poder trabalhar no lado de fora. A família é um ninho acolhedor, ou deveria ser um ninho acolhedor. É um ninho que também representa um pouco da proteção, ou deveria representar um pouco da proteção, para que depois cada um de nós, que a gente alce o voo quando a gente estiver mais preparado. E aí, quando a gente pensa em família, é como se a gente passasse um scanner e começasse com os nossos avós e bisavós, para quem conheceu, depois pensar no nosso relacionamento com os nossos pais quando nós éramos crianças, depois quando nós viramos adolescentes e adultos. O nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, se vocês têm irmãos ou irmãs. Aí o parceiro ou parceira, se vocês têm um. Aí vem os filhos, e se tiverem filhos, o relacionamento nosso de cada um. Aí a gente observa o relacionamento de cada filho entre eles. Eu acho bem interessante, é muito interessante. E aí na nossa família a gente encontramos aqueles que vão dar suporte às nossas afinidades, e a gente vê pela nossa afinidade já construída. Pensa nas pessoas na nossa família que naturalmente a gente já tem uma afinidade, que é a continuidade do progresso. Só que também ali na nossa unidade da família vão estar também aqueles que a gente tem de alguma forma um desafeto do passado. E isso é identificado através da afinidade que a gente tem espiritual. Que é aquele pai mais difícil, aquela esposa mais complicada, aquele filho que deixa a gente de cabelo branco. São as dificuldades que nós vamos ter dentro do nosso próprio lar. E eu já falei isso, se você não tem uma pessoa difícil na sua família, já parou para pensar que pode ser você? Mas como diz o Emmanuel, é um cadinho esfervilhante, mas aquele cadinho pode gerar grande potencial e ressonância da paz. Grande resultado de alegria por termos transformado os antigos desafetos em amores das nossas vidas. Como eu já falei para vocês antes, o meu pai já desencarnou. E quando criança e adolescente, a gente tinha muita dificuldade. A nossa relação era muito conturbada, tinha muito atrito. E no decorrer da vida, meu pai teve vários problemas de saúde. Ele teve 3 cirurgias de coração, 2 câncer, uma cirurgia de intestino, da boca. Ele era um colecionador de problemas de saúde. E aí, durante a vida, eu, meus irmãos, minha mãe e até meu pai, a gente não verbalizava isso. Mas passamos sempre com a certeza que meu pai iria para o plano maior primeiro, porque todos éramos espíritas, a gente falava sobre isso. E ele falava, gente, eu vou primeiro, e a gente sabia que ele ia primeiro. Mas o que aconteceu? A minha mãe desencarna, assim do nada. E eu e meus irmãos não falamos nada, a gente se abraçou, acho que mais de desespero. E aí eu falei, putz, e agora? Minha mãe, que era mediadora, que ajudava, colaborava toda hora. E aí, por coincidência ou não, alguns meses depois, os meus irmãos acharam a oportunidade de mudar de casa. Por coincidência, eles falam que foi coincidência. E aí eu falei, para mim, falei, tô ferrada. Vou ficar aqui com meu pai. Aí aos poucos, mas não foi rápido, com paciência, respeito, cuidado, amor e muito afeto, muito afeto, o coração do Mr. Miyagi
foi derretendo, ficando mole. E aí a gente teve um relacionamento de muito amor. E quem diria? E aí eu tive até que agradecer a minha mãe por ter desencarnado antes e por ter me dado essa oportunidade. E aí foi um grande tique na nossa lista. Então a reencarnação e os laços familiares, em síntese, em resumo, é o amor em ação, não tem jeito. Você vai tentar escapar, tentar justificar, no final acaba nessa porta que é o amor. Então daqui vamos ter a consciência de que ninguém nasce em um lar que não foi planejado. Então aquela expressão que um filho pode dizer, eu não pedi para nascer nessa casa, pediu sim. E aí quando eu expliquei para o meu filho adolescente que ele tinha me escolhido, de novo ele disse que não era possível, que ele deveria estar com muita pressa lá no plano maior, que foi um engano, que ele errou de cara. Então, algumas famílias se sentem que são envolvidas só de espíritos amigos, né? Mas nós sabemos que aqui na Terra, na maioria ainda dos lares, são uniões de espíritos no processo de conquista. Então, às vezes a gente fala assim, ó, eu não tenho nada a ver com essa família. Nós temos sim, nós estamos no local certinho. Pode ser que a gente não gostaria, em algumas situações, a gente gostaria daquela família que a gente assiste no comercial de margarina, né? Onde todo mundo se abraça, se entende, ninguém discute, uma comunhão divina. Então, talvez a nossa família não é o que desejamos, mas é o que precisamos, é o que precisamos. É incrível, porque eu já fiz uma pré-eleição desse tema e cai comigo, e é exatamente o que eu preciso, então eu estou entendendo. E aí a lição é estar ali, né? Ninguém reencarna para vivenciar uma situação que não precisa aprender. Ninguém vem para a Terra, ou ninguém vem para aturar um calor de janeiro de Gold Coast e passar por um problema climático se não tem lição para aprender. Tem que aprender alguma coisa. Então, em alguma atuação, nós temos que ter esses instrutores, né? Eu chamo meu filho de professor e quando eu chamo disso, eu consigo passar para ele que eu estou realmente tendo muita paciência naquele momento, né? E aí eu visualizo a família como uma escola onde a nossa casa é aquele pátio do recreio, onde mistura todo mundo, né, de várias séries. E aí o professor lá em cima, ele fala, olha, todas as crianças aqui vão ter que se aprender a tolerar, a dividir, a respeitar, a amar. E aí tem as horas, quando a gente não está com a nossa família, são as nossas classes. A gente volta para as nossas séries, onde a gente encontra com os nossos amigos, temos simpatias. E aí de noite, de novo, no final da tarde, vem o pátio do recreio, onde a gente tem que aprender de novo, gente de várias séries. E aí assim, no livro do Consolador, o Emmanuel fala, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, eles reúnem-se todos aqueles que comprometeram, que têm toda a assinatura no plano maior a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Essa paz que eu tenho com meu pai hoje é definitiva. Não vai precisar mais ser meu marido, graças a Deus, ou meu filho. Nós vamos ser amigos, vai ser tudo de bom. E aí o Emmanuel fala também uma frase que eu adoro. Eu adoro essa frase que ele fala. Ele fala assim, eu acho que tinha que ter, para todo mundo que quiser se divorciar, que quiser sair de casa porque está brigado, eu acho que tinha que ter essa placa assim, ó. Não cortes aonde pode desatar. Então não desanima, não desista da sua família, porque essas relações são nós.
que nós vivemos lá atrás e agora a gente chega aqui para tentar desatar esse nó. Então vamos aproveitar a oportunidade para abraçar, para beijar, para agradecer. Aí a gente pensa, ai, gente, eu vou sair dessa encarnação e não consigo amar aquele irmão. Mas se já consegue respeitar, se já consegue pelo menos se calar na frente da opinião, se já consegue responder sem reagir, já é um caminho. Mas vamos tentar fazer tudo que podemos nessa encarnação. Sabe por quê? Porque se a gente desiste e deixa para outra reencarnação, porque a gente acredita na reencarnação, a fila é grande. E pode demorar. Então agora eu quero contar uma fábula, tá? Já estou chegando no finalzinho, então eu quero contar uma fábula. E a fábula do porco-espinho. Não sei se alguém conhece. Então, na era glacial, muitos animais morriam por conta do frio. Aí os porco-espinho, percebendo a situação, resolveram se juntar em um grupo e assim se agasalhavam, se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Então, isso decidiram se afastar um dos outros e começaram a morrer congelados. Então, eles precisavam fazer uma escolha. Ou eles desapareciam da Terra, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros. E aí, com sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos, aprender a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima pode causar, já que tem os espinhos, e o mais importante era o calor do outro. E assim foram sobrevivendo. Então a gente começa a aprender que às vezes muito juntinho vai machucar. E se a gente ainda está no isolamento, vai machucar. Aí a gente se afasta um pouquinho, aí depois a gente volta de novo, até aprender a encostar no outro, onde menos machuca. Senão nós perdemos o calor do outro. Então não tem como nos afastar da família. Então que a família represente essa oportunidade de aprender a conviver com os espinhos nossos e do outro. Até que esses espinhos estejam desgastados, porque a gente vai desgastando consistência pelo próprio contato do calor, pela própria contato das relações, para que possamos realmente nos abraçar. Então, quando a gente olhar para o outro na nossa família, no sentido mais amplo, no termo, a gente perceba que lá tem uma criatura que vem buscar nessa encarnação a mesma coisa que eu vim, a mesma coisa que vocês vieram, que é ser compreendida, ser aceita, ser amada, apesar de eu ser assim. Eu tenho uma coisa que eu falo pro Ryan, meu marido, quando ele faz alguma coisa que eu não curto, eu falo assim, eu te amo mesmo assim. Ele assim como? Não, mesmo assim. Então ele já sabe que é uma coisa que eu não gostei. Então é o jeito que eu falo, mas eu te amo mesmo assim. Então, é o afeto, é muito afeto. Porque o caminho mais curto é pelo coração. Quando se ganha o coração da criatura, se trabalha o cérebro dela. Porque você ganhou dela a boa vontade dela cooperar, dela raciocinar contigo. Então a gente consegue começar a ter a simpatia dela. E a gente vai começar a parar de discutir, de querer ter razão e ficar focado mais no ser feliz. Então, gente, nós temos aí, sei lá, 5, 10 minutinhos, eu não sei se eu quero passar, mas eu quero, com todo o meu coração, que eu quero abençoar vocês, a cada um de nós, nessa época que a gente está passando mais tempo com a nossa família,
com a certeza que a nossa família vai se unir cada vez mais, não só pelos laços de sangue, mas também pelos laços dos espíritos que procuram aprender uns com os outros. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que dê muita paciência, tolerância e amor e que viva o afeto. E se vocês quiserem, a gente tem mais um tempinho, se vocês quiserem contar alguma história, fazer alguma pergunta para o Rogério, não é? Fazer alguma história que assim inspire a gente dentro do seu lar de família, que vocês saibam que alguma coisa que vocês fizeram ou fizeram por vocês, que vocês viram que desataram esse nó, é sempre bom para a gente se sentir mais normal, né? O Rogério está pronto para responder, né, Mari? Alguém? Ou eu vou passar o bastão para o Rogério? Olha que bom, todo mundo tem família tranquila, Todo tudo de mundo tem bom, família de né? Margarida, gente, só eu tenho problema. Meu pai do céu. Então Mari, tem uma coisa para compartilhar que eu acho legal. Posso? Claro, Milene. Então, minha família, eu acho que foi a minha mãe e meu pai foram criados com uma criação muito rígida. E eu nunca ouvi deles assim, eu te amo, ou tive um abraço, um afeto, assim. E eu acho super normal, né? Porque eles nunca receberam. E eu me lembro até hoje que quando eu falei o primeiro eu te amo pra minha mãe e o meu primeiro eu te amo pro meu pai. Eles me olharam com uma cara de assustado e não sabia o que fazer. Eles nunca receberam eu te amo na vida. Então eles me olharam com uma cara de assustado assim e tá bom. Eles nem me responderam, porque eles não sabiam o que fazer. Hoje em dia minha mãe fala eu te amo, não precisa eu falar primeiro. Hoje em dia meu pai fala eu te amo, não precisa eu falar primeiro. E eu acho isso legal, porque muita gente hoje, fica triste por não receber o eu te amo, mas nunca dá o primeiro eu te amo também. Isso. E às vezes pode ser isso que falta, sabe? É só isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada. E é tão legal a gente observar, né, os nossos pais e a gente observar que eles fizeram sempre o melhor para cada filho e a gente vai melhorando, né? Por isso que esse é o progresso. A gente vai melhorando. Então, se eu falo, eu te amo, aí vai melhorando. Então, muito legal. Tenho certeza que é um nozinho desamarrado aí, que você desatou. Mais alguém? Ou todo mundo tem... Eu e a Milene, que só tem problemas. Don't be shy, gente. Don't be shy. Olha, Mari, primeiro eu quero agradecer você por essa exposição, né, que toca a alma da gente. Eu tenho um amigo aqui que faz parte desse grupo que fala essa mulher devia ser proibida de falar, né? Ele fala assim de vez em quando, né? E eu entendo o que ele está dizendo, mas eu acho que família, já dizia o Titãs, família A, família é família, né? Todas as vezes eu fico perguntando por que é que eu gosto tanto de paz, né? Aí valeria um dia a gente sentar para tomar um café todo mundo junto para eu contar os casos da minha família, assim, né? Eu só vim para tentar. Eu fiquei, Mari, 30 anos batalhando numa reconciliação entre meu irmão e minha irmã. E a minha mãe, aliás, meu irmão e minha mãe. 30 anos, assim, de uma luta que, se eu te contar, assim, tem capítulos para contar essa história. E eu aprendi uma coisa, que às vezes a gente vem na vida só para poder compreender aquela batalha que os dois têm, né? No final eu fico satisfeito porque pelo menos consigo falar com um, o outro rompeu comigo definitivamente. Eu não tinha nada a ver com a história, mas só de eu ter tentado mediar também sofri o rompimento. Mas foi importante perceber que o outro tem o sagrado direito de, nessa encarnação, pelo menos a gente não está se matando, sabe? Pelo menos a gente já conseguiu dialogar, nem que seja por um curto tempo. Então,
Obrigado por você dar a oportunidade da gente falar, porque às vezes a gente acha que família é algo simples, né? Essa história do reconcilia-te quanto seu adversário enquanto estás a caminho, eu falei, é possível, a gente faz a nossa parte e talvez não deu ainda. Né? Talvez a gente só veio para dar uma espiada, né? Obrigado mesmo, viu? Gratidão. Obrigada, Maia. Alguém mais? A gente não está ouvindo, Wendy. Oi, tá me ouvindo agora, né? Tô chamando a Lia, que ela mandou uma mensagem aqui no chat. Pedi para compartilhar, porque ele não aparece quando grava, quando a gente posta. Eu falei que a minha história é um mix da história, especialmente com meu pai, é um mix da história da Mari com da Milene e mais umas coisinhas, mas com certeza nos últimos 5 ou 10 anos o nó já começou a desatar, graças a Deus. Eu tive só que vir para a Austrália, mas tudo bem. Não importa. Tem que fazer. Se aproximar, teve que separar. Mas é tão legal quando a gente tem a consciência, né, que as coisas estão acontecendo e a gente consegue observar e ficar feliz com essas decisões, com essas conquistas. Com certeza, e ter sempre a certeza que os nossos pais sempre absolutamente fizeram o melhor que eles podiam e que eles sabiam na época, e meio que recuperar o tempo perdido, né? E falar todos os eu te amos e todas as coisas que ficaram entaladas a vida inteira e que agora a gente consegue falar, então tem que aproveitar. Muito bem, muito bem. Obrigada, querida. Então agora acho que eu vou passar o microfone aqui para o meu colega virtual, Rogério. Pega lá. Bom, gente, boa noite a todos vocês aí. Vamos lá, vamos começar então. Começar não, né? Vamos continuar. A Mari já entrou aí falando de laços de família, que tem tudo a ver com o tema de reencarnação, né? O Maher, na semana passada, já começou a falar sobre esse assunto, falou muito sobre o objetivo da reencarnação e tudo mais. E agora vamos continuar. Deixa eu colocar aqui o share screen aqui. Olha, hoje de porta aberta, vai acordar a família inteira aí. Ah, não, eu pus porque tentar iluminar um pouco mais, que aqui tá escuro. Ficou melhor. Para falar, né? Gera, você colocou a caixinha? Coloquei. Tá. Coloquei, cliquei lá, vamos ver se funciona quando for a hora. Tá. Sou teimoso, né? Ainda insisto em passar vídeo aqui. As 2 vezes que ele tentou não conseguiu, mas acho que agora vai dar. Bom, gente, vamos lá. Ó, começar, né? Pegar aquela coisa dos assuntos de hoje, né? Que é aquela ideia que o pessoal deu da gente falar primeiro sobre o que a gente vai falar, né? Antes de começar. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre reencarnação. A reencarnação é um tema muito comprido, né? Tem muita coisa para falar sobre reencarnação, né? Tanto que o Maher já falou hoje, quer dizer, na semana passada, eu vou falar hoje, e ainda tem mais assunto mais para frente sobre reencarnação ainda, porque é um assunto que tem bastante coisa para falar. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a justiça da reencarnação, sobre como que se dá a encarnação em diferentes mundos. A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre pluralidade dos mundos habitados e pluralidade das existências, isso tem a ver uma coisa com a outra. Vou falar de transmigração progressiva, isso aqui acho fantástico, esse nome é muito legal, vou explicar para vocês. Sexo nos espíritos, né? Destino das crianças após a morte, e vamos falar um pouco sobre parentesco e filiação. Você vê que tem tudo a ver com o que a Mari já começou a falar aqui também, né? Bom, começando com justiça da reencarnação, né? Cara, a gente fala em justiça, né? E a gente tinha aquela ideia muito enraizada na gente aí, culturalmente, sobre céu e inferno, né? Que a gente, olha, vamos ter a gente foi acostumado a temer a Deus, né? Ou seja, se não fizer as coisas direito, você vai pro inferno, vai ficar a eternidade lá no inferno, ou vai, né? E essa, assim, como é que haveria justiça, né, divina, se a gente fosse responder eternamente por o que a gente fez em uma só vida,
né? A gente pensar no tempo que a gente tem numa vida, né? Qual seria a justiça de Deus, né? Até porque cada um tem uma condição tem oportunidades diferentes em uma vida, em outra, e como é que tendo apenas não tendo, de repente, oportunidade de se desenvolver de determinada maneira, como é que você vai cobrar de uma pessoa, né, que ela tenha se desenvolvido plenamente? É complicado, né? Então, a pergunta do Livro dos Espíritos aqui, né, 171, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Está baseado na justiça de Deus, né? Um bom pai deixa aos filhos uma porta aberta para o seu arrependimento, né? Não seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não tiveram condição de progredir, né? Não são todos filhos de Deus, né? Então, assim, se não tivesse perdão pelas coisas, né? A gente teve uma chance só, não deu certo, azar seu, né? Complicado. A Gênesis também tem um trecho que fala sobre que o princípio da reencarnação é uma consequência da lei do progresso, né? E como que a gente poderia explicar a diferença entre o que era antigamente, na época de barbárie, na época primitiva, e o que é hoje, né? Como a gente desenvolveu nossos sentimentos, nossas habilidades, nosso conhecimento, né? E assim, imagina se a gente tivesse sido criado. Deus, a gente já falou que ele cria constantemente, né? Pô, se a gente tivesse sido criado há um tempo, tivesse tido uma vida só lá no passado, e o cara que está sendo criado hoje, a alma que está sendo criada hoje, são em condições diferentes, qual seria a justiça disso? Se naquela época ele não tinha determinadas condições, hoje é outra situação, experiências são diferentes, né? Então, assim, essa questão da justiça divina é muito forte para justificar a reencarnação, né? Não daria para a gente falar em justiça divina se a gente não concebesse a reencarnação, né? Então, esse é um dos primeiros pontos aí que a gente fala. E aí é igual quando a gente tira a nota na escola, né? Chega o boletim, e aí a gente não pode fazer uma recuperação, né? Se a gente tirou uma nota ruim, e agora? Ferrou? Né? Não é. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizarem novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Né? Isso também está em continuidade à resposta ali daquela pergunta no Livro dos Espíritos. Gente, vocês ficam à vontade para me interromper quando vocês acharem melhor, tá? Quando vocês quiserem, não tem problema não. E aí é o seguinte, a gente já falou um pouquinho disso, então vou falar, não exatamente nesse contexto, mas já falou dos mundos, né, das existências em vários mundos, né, que a gente tá aí, a gente pode passar de um mundo para outro, né, e aí a pergunta né, a gente vai de um mundo para outro, toda hora fica trocando de mundo, de lá para cá, de cá para lá, como é que é isso? Ou a gente sempre reencarna aqui na Terra, né? E será que a gente tem que passar por todos os mundos? É parada obrigatória? A gente tem que passar por todos os mundos para a gente aprender? Né? Então, tem no Livro dos Espíritos, a gente lendo um pouquinho, os Espíritos falam para a gente o seguinte, né? Que não, a gente não precisa passar por todos os mundos, né? Todos eles têm uma grande... Você pode, apesar de terem níveis diferentes de mundos, tem muitos mundos que são parecidos com os nossos. Não tem só um mundo de expiação e provas, um só mundo de regeneração, um só mundo daquela de uma determinada forma. Ou seja, você pode passar o mesmo tipo de experiência em mundos diferentes. Você não tem obrigação de passar por todos os mundos, né? Não existe isso. Cada um eu tenho que passar por uma fase. Não precisa. E você pode passar várias vezes no mesmo mundo, né? Existem alguns espíritos
que encarna em missão. Jesus foi um grande exemplo, né? A gente pode voltar para um mundo, apesar de já ter evoluído, já ter passado por provas suficientes, pode voltar com uma missão, né? Eu lembro que logo nas primeiras aulas que a gente teve, já teve gente perguntando, não, mas a gente pode encarnar no mundo superior, no mundo inferior? Pode. Até para a gente ter contato entre espíritos de diferentes evoluções, um puxa o outro, né? E Jesus veio aqui para puxar bem a gente, né? Pensou se ele não tivesse vindo. E aí, será que a gente pode encarnar e a gente encarna no mesmo mundo por várias vezes, né? Encarna, né? Porque cada experiência naquele mundo é diferente. E tem uma questão que tem a ver com o que a Mari falou agora logo no começo, né? Sobre os laços de família, né? Imagina, se a cada encarnação a gente fosse para um mundo diferente, cada um fosse para um lugar diferente, né? Aí sim eu poderia romper esses laços de família, né? Mas a gente vai construindo relações, né? E quando a gente vai voltando no mesmo mundo, construindo essas relações e aprimorando essas relações e evoluindo junto com elas. Então não tem sentido a gente toda vez sair de um lugar e para um lugar completamente novo, onde a gente não conhece ninguém. Isso acontece também, mas não teria sentido ser toda vez, toda encarnação, eu ter que passar, ter que conhecer tudo novo, tudo diferente. Não. A gente vai construindo as relações, né? E a gente vai aprimorando as relações. Eu vou falar um pouquinho, brincando, é um estudo de caso, né? Do André Luiz aqui, que ele mostra no final. Eu vou falar sobre um exemplo, né? Que é do livro Missionários da Luz, não sei se vocês leram, mas eu vou falar um pouquinho sobre um processo de reencarnação interessante que fala um pouquinho sobre isso. Hey, Gera. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Da última vez quando você falou isso, eu fiquei com uma dúvida. Então tá, a gente passa para outros mundos. Tudo bem, mas toda vez que a gente passa entre uma reencarnação e outra, a gente tem um pit stop, tipo, nas colônias para a gente fazer o planejamento? Ou a gente pode ir direto de um para o outro sem ter esse pit stop nas colônias e fazer um novo planejamento? Olha, na verdade... Entendi. Acho que entendi. Vamos ver se pela minha resposta eu vou falar. Na verdade, sim. Tudo que a gente fala do espiritismo, a gente precisa tomar um cuidado para não querer regras, né? Regra básica. Então, assim, mas especificamente nessa questão da reencarnação, o que se fala é que existem várias formas de reencarnar, né? Existe aquela reencarnação, eu vou falar até um pouquinho sobre isso hoje mesmo, né? Mas existem aquelas reencarnações que são muito bem planejadas, discutidas, e você, como a Mari disse, você escolhe aquele pai lá, aquela mãe ali, vamos ver aquele irmão, pode ser aquele, né? A gente faz esse planejamento detalhado, tem esse pit stop aí de planejamento, e tem aquelas que são um pouquinho mais, assim, mais instantâneas e mais, assim, sem aquela coisa toda, porque é um negócio quase que é natural mesmo, porque não o espírito às vezes não tem nem condição de ter essa percepção e essas escolhas, e assim, você tem uma ajuda do plano espiritual, né? Você tem uma intercessão do plano espiritual, mas assim, não existe esse planejamento dessa forma, tão assim, porque o espírito às vezes nem tem condição de fazer isso. Então existem casos e casos, a gente não pode dizer que é assim ou é assado. Depende da condição do espírito, depende daquela condição específica, da oportunidade que surgiu, né? Existem oportunidades de reencarnação que surgem, que são assim, não diz temporário, mas assim, surgiu a oportunidade, aconteceu, vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade, tem um espírito ali, não estava planejado, mas vamos colocar lá e vamos aproveitar dentro da condição que tem, a melhor forma os espíritos vão procurar para ajudar aquele ser naquela encarnação. Então mas, pode ser... Pode falar. Desculpa.
Então pode ser que aconteça de eu desencarnar hoje aqui e acordar em outro planeta já com uma reencarnação sequencial, sem um break. Olha, eu vou dizer para você, poder, teoricamente até pode. Não acho muito provável, né? Uhum. Muito provável, mas poder pode, né? Mas não é provável. Primeiro porque, assim, normalmente você está falando de um estágio mais primitivo, que você está com menos consciência, né? Numa situação diferente. Outra, assim, é aquilo que eu falei, toda essa condição de laços familiares, toda essa condição de relações que você vem fazendo naquele mundo que você está vivendo, para você mudar de uma hora para outra assim, não acredito que seja muito provável, entendeu? Faz sentido agora. Olha, Obrigada. se for assim, eu vou ficar um tempo no umbral revoltada, viu? Se eu não puder ter uma trégua, vou falar. Ô, Gera, eu posso fazer uma pergunta também? Obrigada. Pelo que eu assim já estudei e li nos livros, a reencarnação entre mundos, ela também, na verdade, ela é um pouquinho mais complicada, né? Não é porque você tem que estar sempre no nível do mundo espiritual que você está, né? E também tem muita relação com a tua composição perispiritual também, que então não é porque o teu perispírito também é formado da composição material dos elementos daquele lugar, né? Então, assim, pelo meu entendimento, acontece, mas conforme você vai evoluindo, modificando o seu perispírito, e daí você vai mudando de mundos, entendeu? Não, é isso, você tem razão. E assim, na verdade, não me ative muito a isso, porque a gente já falou isso em aulas passadas, né? Assim, a gente não consegue. Não sei se vocês lembram que eu apresentei um desenho que tinha até o anjo guardião lá que você não poderia, o Adão não poderia voltar no paraíso, né? Qual que era essa ideia? Justamente a ideia, né, que está por trás, metafórica, atrás disso, é justamente que você não consegue entrar nos mundos superiores porque você não tem aquela condição como você está colocando. Isso é fato, né? Agora, existem mundos em situações parecidas com a da Terra, né? Em níveis parecidos, em que em tese a gente poderia encarnar lá, não teria problema nenhum. Você não teria dificuldade de encarnar nesse outro mundo em função de você teria um nível de evolução, uma condição vibratória, uma condição perispiritual do seu perispírito que poderia ser compatível. Mas em tese, né, como eu disse, ainda assim eu não acho provável, porque nesse mundo que você tem as suas relações, você tem um histórico, você tem um contexto, né? Normalmente, para você mudar de mundo, tem que ter alguma justificativa que seja interessante para o espírito, ou, como eu disse, no caso de Jesus, que era uma questão de uma missão. Então, assim, acontece, mas não é assim, né, a casa da mãe Joana, assim, né, vai entrando do jeito que quer, a hora que quer. Mas acontece, em tese pode acontecer, tá? Bom, vamos lá? Podemos continuar? E aí, assim, e tem uma questão legal, assim, de você encarnar no mesmo mundo, que tem a questão de diversidade, né? No nosso mundo, a gente tem uma diversidade muito grande de cultura, de várias coisas. Assim, eu não preciso estar indo para mundos diferentes o tempo todo. Eu tenho uma diversidade muito grande já aqui dentro, né? Uma diversidade de culturas enorme, uma diversidade de situações, de condições muito grande no mundo que a gente está, né? Isso é importante. E não só uma diversidade cultural, física, social e tudo mais, como uma diversidade espiritual, ou seja, eu tenho espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, com cabeças que pensam de um jeito, cabeças que pensam de outro. Então, assim, essa que é a grande maravilha da reencarnação, né? Colocar todo esse negócio, assim, toda essa coisa misturada e tudo junto aí para evoluir, né? A gente não precisa estar pulando de um lugar para o outro necessariamente, né? E se eu quiser escolher outro mais legal,
né? Assim, puta, eu tô achando muito chata essa terra aí, tá meio chato essa coisa, muita confusão, é guerra. Assim, até pode, né? Até pode, aquilo que eu estava falando, né? Mas não é provável, né? Agora pode acontecer, pode numa missão, uma situação diferente, ou às vezes a gente falou daquela, você precisa ir para um lugar onde você vai ter condições diferentes do que tem aqui na Terra, mas enfim, tudo isso é em tese, né? Pode acontecer, acontece, mas não é toda hora que acontece. E agora chegou, eu deixei até esse negócio girando aqui, achei muito legal. Assim, esse é um tema que eu acho muito legal, transmigração progressiva. Não é no cabelo que faz, acho, né? Não é no cabelo que faz, mas é um negócio muito legal. Transmigração. O Marcos já ficou preocupado, já vi que ele pôs a mão na cabeça, assim, né, Marcos? Fazer uma progressiva aí, Marcos. Então, o que é essa... Às vezes você lê uns negócios e fala, o que é essa porcaria transmigração progressiva, né? Não é nada demais, na verdade, né? Na verdade, é só falando assim, que a gente vai evoluindo aos poucos. Por isso que é progressivo, né? A gente vai modificando aos poucos, ao longo de diversas reencarnações. Na primeira encarnação, a gente tem o estado de infância, como se a gente fosse criança, né? No corpo. Na primeira encarnação, a gente é uma criança em espírito, né? A inteligência começa a desabrochar. E aí a coisa vai gradualmente acontecendo, né? Tem uma pergunta que me chamou a atenção. Aí lembrei de vocês aí na Austrália, né? Dos aborígenes australianos, né? E tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos que é muito interessante. Fala, as almas dos selvagens são almas em estado de infância? Né? Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Né? Então, ele fala um pouquinho dessa questão da alma no estado de infância, de você estar crescendo. Agora, por que eu peguei dentro de várias... Você vê que eu não coloquei muitas perguntas aqui, coloquei essa, porque essa pergunta aí precisa de uma atenção especial, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com o contexto, lembra aquilo que eu falei já? Eu repito isso sempre, gente, desculpa pela minha insistência, mas a gente tem sempre pensar no contexto, na época que foi escrita a codificação e tudo mais. A gente tem muito cuidado, porque, assim, no contexto geral do Livro dos Espíritos, isso aqui pode, se você interpretar isso aqui você pode interpretar isso aqui de uma maneira meio equivocada, achando que o selvagem, ou uma pessoa que tem hábitos e costumes diferentes dos nossos, são menos evoluídos. O que não é uma verdade. Então, o que é selvagem? Né? Selvagem entre aspas aí, né? O que é selvagem? Né? Não é necessariamente um aborígene ou um índio, ou não. Selvagem, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu só chamei essa atenção porque a gente fala dessa evolução, né? Você pode falar talvez dos selvagens da época primitiva, sei lá, da Idade das Cavernas, né? Você pode falar que o mundo estava numa evolução. Mas, assim, você tem entre as pessoas, sejam selvagens ou não, vários níveis evolutivos, né? Você vê, Jesus encarnou no nosso planeta, né? Nós somos extremamente selvagens para Jesus, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? O importante é a gente saber que a gente vai evoluindo progressivamente, a gente vai evoluindo aos poucos. E todos nós, se a gente está em contato aqui, é porque a gente tem a aprender um com os outros e ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente sempre vai ter a aprender com o outro, né? E aí, falando em transmissão progressiva, será que a gente pode furar a fila, né?
encarnação... Oi, fala, Mário. Só uma coisa, acho que para ajudar, que você chamou a atenção num item que você sabe que eu adoro, né? Você sabe o quanto eu me preocupo com apartheid e com palavras, né? Então, a primeira origem da palavra selvagem é daqueles que moram na selva. Essa é a primeira origem, né? Mas é interessante que você vê que a palavra selvagem, depois ela ganhou o contexto de quem se enfurece facilmente. Então, se é quem se enfurece facilmente por qualquer coisa, então eu posso ter qualquer momento de selvageria, mesmo sendo urbano e mesmo sendo alguém que aparentemente não é selvagem, porque eu não vivo na selva, né? Então, acho que é legal isso mesmo. Obrigado por você trazer esse contexto. Eu acho legal, mas a gente pensar nesses contextos, né? A gente vai lendo... aquilo, cada vez que a gente lê o livro dos Espíritos e lê a codificação, a gente vai lendo de uma forma diferente, né? É legal a gente... Eu já tinha lido isso aqui várias vezes, só que dessa vez me chamou uma atenção. Falei, pô, eu vou levar isso daqui, porque a gente às vezes não percebe, né? O que a gente lê, né? Mas, enfim. Voltando aqui, transmigração progressiva. Será que a gente pode pular etapas? Será que a gente pode viver uma encarnação? Essa encarnação, eu vou fazer tudo, vou ser o cara, e vou vou virar um espírito puro numa encarnação só. Gente, é legal, que a gente tenha vontade, assim, de encarnar, de furar essa fila, mas é complicado. A gente passa por... Para a gente se depurar, a gente precisa de várias encarnações, né? Então, não se preocupem, a gente não precisa ser um super-homem, uma super-mulher de uma hora para outra. A gente precisa se esforçar muito, mas não precisa ficar tão apressado assim, furar fila. Faz parte da evolução a gente ter as nossas dificuldades, a gente ter o nosso tempo, tá? Então, isso é uma coisa importante, que às vezes a gente se cobra demais, tem que se cobrar. Mas calma, a gente não vai numa encarnação só resolver todos os problemas nossos e da humanidade, né? Então, vamos com calma. Por isso que é transmigração progressiva. Adorei esse nome, acho legal pra caramba. Transmigração progressiva. Quem acredita que é perfeito está longe da perfeição, gente. Então, vamos devagar. Vamos devagar. Outra coisa que a gente fala nessa evolução nossa, né, que é um conceito que a gente sempre tem que lembrar, é que a gente pode até não evoluir numa encarnação, mas a gente não volta atrás. Aquilo que a gente conquistou moralmente, né, de evolução espiritual, a gente não perde. O que é material, o que é coisa, a gente pode perder. Agora, o que é espiritual, a gente não perde. O que a gente conquistou de verdade, né? Mas a gente pode vir para uma vida assim, falar assim, nessa vida eu ficar de sossego, já que eu tenho várias encarnações, né? Por que eu vou me preocupar? Né? Porque tem o outro lado, tem aquele que quer evoluir, passar na frente, furar a fila, então fala, não, tem muita encarnação aí, deixa quieto, para que eu vou? Cara, fica sossegado, gente, tá bom aqui, não. Assim, tem encarnações que você pode ficar estacionário? Não, tem, mas assim, é da natureza, graças a Deus, né? Meio que literalmente, né? É da natureza, nossa, a gente querer evoluir. Por mais que a gente viva numa condição hoje, na nossa vida, que a gente pense tem tempo, a gente toda hora está sendo despertado para evoluir. E quando a gente desencarna, então, aí que a gente se depara com uma situação que ih, caramba, não, você fica com vergonha, né? Você fala, não, vou querer evoluir, não vou ficar parado não, dormindo na rede, não. Né? Então, a gente está sempre sendo motivado a evoluir, vocês não se preocupem. E a gente tem que aproveitar sempre a nossa chance de evoluir. Né? Agora, pode estacionar? Pode. Mas, de novo, temos várias oportunidades por aí, e não é porque a gente tem várias oportunidades que a gente vai desistir. Né? A gente não faz isso, né? A gente não desiste só porque a gente tem várias oportunidades. Né? Bom, mudando um pouco de assunto. Espírito tem sexo? O que vocês acham? Vamos falar de sexo dos anjos aqui. Não. Não. Qual será o sexo do espírito? Ah, meu Deus do céu. Não. Mesmo, né? O espírito realmente não tem sexo. Né? O espírito, ele pode encarnar
como mulher, como homem, independente dependendo do que ele vai passar naquela encarnação, né? Isso é uma outra coisa, né? A gente dependendo da nossa condição, a gente pode escolher vir mulher, vir homem. Isso, cada um, porque dependendo da forma que a gente vem, a gente vai ter uma condição diferente. E não é só questão de ser homem e mulher, né? A gente pode ser alto, ser baixo, ser rico, ser pobre. A gente tem várias condições que a gente, numa encarnação, pode vir a assumir, e a sexualidade é uma delas, né? O espírito mesmo, ele pode se manifestar das diversas formas, tanto masculino quanto feminino, né? O espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que do seu pai? Sim. Pode ser mais adiantado. Vai dar bronca para o pai de castigo, né? Pode sim, né? Quanto que a gente não aprende com nossos filhos, né? E quem é pai sabe disso, né? A gente aprende muito com os nossos filhos. E pode não ser também, né? Pode e não pode, né? Então, assim, mas pode. Por quê? Porque o corpo é um detalhe, né? O que a gente está vindo, nós somos o espírito, e o espírito foi criado muito antes do que o nosso corpo. E a gente não sabe quando foi criado o espírito do nosso filho ou nosso, e quanto que, independente de quando foi criado, quanto cada um progrediu. Então, pode. Aí a gente falando ainda de criança, né, tem uma pergunta dos espíritos que pergunta, né? E quando você tem uma vida interrompida quando é uma criança? Por que isso acontece? Né? São espíritos melhores, já que eles não tiveram tempo de fazer coisa errada? Assim, se eles não tiveram tempo de fazer coisa errada, não tiveram nessa encarnação, né? Porque eles tiveram outras, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, a criança pode ser um espírito mais evoluído ou não. Então, não é porque é criança ou não é criança que o espírito é mais evoluído ou menos evoluído ou nada disso. Agora, por que uma criança pode morrer cedo? O que acontece quando uma criança morre cedo? Por que isso acontece? Né? Naturalmente, o que se espera é que a criança passe por todas as fases da vida e tudo, e vá só, né, quando for mais velha, que ela desencarne. Né? Por que acontece antes, às vezes? Aí no livro dos espíritos, os espíritos respondem, né, que pode ser uma aprovação para os pais, pode ser uma coisa muito específica. Agora, isso é outra coisa que eu gosto às vezes de comentar, é aquela nosso anseio por resposta pronta. Por que isso acontece? Sei lá, por que acontece. Acontece. Né? Acontece. Acontece com criança, acontece com velho, acontece. A gente, como é espírito, a gente e independe da idade que a gente tem, se é criança, se é velho, acontece com todo mundo. Né? E cada um tem uma situação específica e tem uma razão de ser específica. Que tem uma razão de ser? Tem. Agora, qual é? Não vamos esperar a fórmula, a receita. Olha, gente, aquela criança... mas é porque, sabe, os pais na outra vida, eles fizeram não sei o quê, fizeram um aborto, fizeram não sei o quê, e agora eles queriam filho, agora eu nasci também, né, porque fizeram aborto da outra vez. Não, gente, para. Não vamos julgar, não vamos querer resposta o tempo todo para as coisas. Né? Tem algumas perguntas dos espíritos que servem para a gente parar para pensar nisso. Né? Para que a gente precisa de uma resposta dessa? É legal para a gente entender possibilidades, mas não entendam que isso acontece porque é uma provação para os pais necessariamente. É lógico, é uma situação, tudo que é muito provável que seja, mas assim, a gente tem que pensar. Quando alguma coisa acontece, a gente está louco para ter uma explicação.
E a explicação normalmente não é simples, né? Então não vamos esperar respostas simples para coisas que são complexas, né? Para coisas que têm a ver com relacionamentos, histórias e contextos os mais diversos possíveis, né? Mas enfim, vamos em frente. Ô, Gera, desculpa só te Oi, interromper. E aí, quando claro. você tem um gênio encarnado que diz assim: quanto mais eu sei, eu descubro que nada sei, aí você fica com aquele conforto. Você diz: por que é que a gente quer o tempo inteiro explicar tudo, né? Que ansiedade é essa de querer explicar tudo o tempo todo? E aí ele vai lá, só ele, e diz: quanto mais eu sei, eu descubro que nada sei, né? Fantástico, né? Pois é. E aí tem aquilo que eu falei também, né, Marreira, agora há pouco, né? Quanto mais você lê o Livro dos Espíritos, quanto mais você lê a codificação, mais você descobre, caramba, meu, eu não tinha pensado nisso, né? Você pode ter ideia no Espiritismo, mas você lê de novo, você fala, caramba, meu, olha só, né? Que a gente está sempre lendo, né? No PESC, o PESC é outro centro espírita aqui de Brisbane, eles fazem um bate-papo, né, em vez de preleção. E no bate-papo alguém falou, a gente tem que parar de explicar a vida e experienciar, ter a experiência da vida. Tá? Chega de tentar desatar o nó. Vive. Né? Pois é mais fácil, né? A gente aproveita muito mais. E aí aquela coisa, né, um pouco que a Mari já falou, vou passar mais rápido, que ela já falou bastante sobre isso, né? Se a gente tem várias existências, a nossa parentela remonta além da nossa existência atual, claro, né? A sucessão das existências estabelece entre os espíritos vários laços, né? Você vê que nossa família, às vezes, olha só, a nossa família vai reencarnar e viveremos todos juntos. Meu colega, o zelador, meu chefe, meu tio, minha vizinha, não é só pai, mãe e tudo mais, né? A gente encontra com um monte de gente ao longo da nossa vida que a gente vai tem relações pregressas e tudo mais, que a gente já teve relações pregressas, não é só com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, né? Nossa família acaba sendo muito maior do que isso, né? E aquela questão, né? Ela não destrói os laços de família, né? Ele simplesmente os estende, né? Você tem mais parentes. E você tem aquela questão que você pode ter uma questão que é o seguinte: o Livro dos Espíritos comenta, né? No livro, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ele pergunta, então, já que esse negócio da hereditariedade, da genealogia, né? Será que isso daí é uma coisa que a gente tem que dar muita importância, né? E os espíritos falam, essa importância que a gente dá à genealogia, às vezes tem muito a ver com orgulho, porque a gente fala, nossa, meu pai, eu sou descendente de rei, de rainha, né? Do presidente, do cara importante, né? Ou minha família era muito rica, né? Era muito abastada, né? E a gente, com o espiritismo, a gente percebe que isso é uma bobagem, né? Que esses títulos são apenas meras posições em um determinado momento, né? E a gente pode encarnar de diversas formas, várias vezes. Isso que é uma coisa mais bonita ainda da reencarnação, que mostra como a gente pode ter experiências diferentes e a gente ter valorizar aquilo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter empatia, né? E uma das coisas que a reencarnação faz é que a gente aprenda a viver várias coisas para a gente começar a entender o que o outro vive também, né? E por isso que a gente reencarna várias vezes também, né? Para a gente ir desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dessas reencarnações todas que a gente passa, um pouco mais de empatia, né? Posso acrescentar só uma coisa, Gê? Claro, Marina, claro. E a gente vai reencarnando tantas vezes e vamos tendo tantos pais, tantas mães, tantos irmãos, irmãs, tão diferentes, cada vez um, né? E daí por isso que Jesus vira e fala, né? Nós somos todos irmãos, Sim. né? Porque, querendo ou não, nós já tivemos tantos irmãos que a gente nem imagina, né?
E aí que a gente vê que os laços de família são muito maiores mesmo, né? De verdade. Porque Jesus falava de somos todos irmãos, é muito mais abrangente do que a gente imaginava, né? Do que a gente, né, pensava antes de estudar a doutrina. Né? E aí, então, vamos lá. Bora reencarnar. Vamos reencarnar? Então, vamos projetar, vamos ver como é que vai ser a nossa encarnação. Né? Aquele pit stop, né? Vamos fazer um pit stop aí, planejar a nossa encarnação. Então, vamos fazer um projeto biológico. Né? Como é que vai ser nosso corpo? Você homem, você mulher, você alto, baixo, gordinho, fofinho, assim, bonitinho, você mais esbelto, mais atlético. Como é que vai ser esse negócio? Né? Vai ter um projeto biológico. Que o nosso corpo vai ajudar e muito. Na verdade, ele é super importante para aquilo que a gente vai fazer. Né? Então, ele pode ter algumas limitações ou não, e a gente pode planejar isso. Né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como que eu quero o meu corpo? Né? Vou ter um projeto social. Eu vou nascer em que família, em que país, qual a profissão que eu acho que eu devo tender, né? Não necessariamente que eu vou determinar e tudo mais, mas o que eu acho que eu posso seguir, qual vai ser mais ou menos a minha ideia, projeto de vida. Já faz um projetinho na tua vida, gente, né? O negócio é bacana. Mas tudo isso para quê? Para um grande projeto espiritual, que é um projeto de evolução. Isso é um planejamento. Como todo planejamento, eu não sei vocês, mas eu sou engenheiro. A gente planeja sempre, faz cronograma, gráfico de Gantt, não sei se já ouviram falar, faz lá no tempo, vamos fazer isso, o que eu vou precisar de recurso, vou fazer aquilo, vou fazer uma obra, né? Eu sou engenheiro civil, vou fazer uma obra, vou comprar tanto de concreto, tanto de madeira, tanto de não sei o quê. Pá. Na hora que você vai executar, nunca sai conforme planejado. Você sempre tem que mudar o planejamento. Sempre. Isso é regra. Né? O planejamento sempre muda. Não tem jeito. Né? Por quê? Porque na hora choveu mais do que você previa, porque na hora teve greve, teve pandemia, né? Pandemia, né? Então, assim, a coisa muda, mas a gente faz um planejamento. Isso é importante a gente saber. Existe um planejamento, mas nada é determinístico. Ah, vai ser assim então. Ah, não. É um planejamento. Como todo planejamento, suscetível a mudanças e a grandes mudanças. E aí, vocês já ouviram falar? Esse é outro nome bacana, Segismundo. Quem é que chama Segismundo? Né? Nada contra, né? Mas Segismundo é sacanagem, né? Não sei por que escolheram, por que o nome do cara... Será que é o nome do cara mesmo? Esse ou é só um codinome? Quem já leu Missionários da Luz? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver as pessoas aqui. Eu. Levanta aí quem já leu Missionários da Luz. Agora não é o momento de alguém dizer, pô, o nome do meu pai é Segismundo. Missionários da Luz é um livro do André Luiz, né, do espírito do André Luiz. Opa, peraí. E assim, ele é muito bacana. Eu vou falar um pouquinho da história do Segismundo. Antes disso, eu vou passar um videozinho bacana que tem a ver com reencarnação. Vocês já viram esse videozinho? Vamos lá. Então, vamos ver se dá para ouvir agora. Ouvir? Eu tô achando esse plano espiritual muito vazio ultimamente, sabia? Isso aqui é uma muvuca. Você que tá vendo, será que o povo tá em quarentena também? Daniel? Que isso? Quem tá falando comigo aí? É você? Sou eu, um companheiro espiritual. Mas cadê você que eu não tô te vendo? Não consegue me ver porque você não tá no mesmo padrão vibratório que eu. Mas devido à urgência do assunto, eu consegui uma autorização para te mandar esse áudio. Que negócio de urgência? Já sei, cobrança, né? Pô, vocês são aqueles telefones que eu me ligando não fala nada? 011, 061? Eu tô desencarnado, cara. Pelo amor de Deus, vocês perturbam. Quando eu puder, eu paro. Que negócio? Daniel, chegou a hora de voltar pra Terra. Agora? Você tá brincando? Voltar agora? Menino, eu não sei se você tá acompanhando o que tá rolando lá embaixo, mas assim, não acho uma porra hora não, porque tá uma... Eu não quero usar uma palavra inapropriada, mas reencarnar agora, a Terra tá um ambiente assim,
inóspito, sabe? Eu preferia até ficar um pouco aqui mais, sabe? Refletindo o que eu vou fazer na Terra, fora minhas tarefas que eu cumpro aqui também no plano espiritual, que eu não posso deixar desfalcada a minha equipe de trabalho de bem. Que coisas, Daniel? Você não tem feito nada. O nada é relativo, né? O que é o nada? O nada é o oposto do tudo. Se eu quisesse fazer tudo, eu ia ser muito vaidoso também de querer abraçar o mundo com as mãos. Não, isso. Eu tô fazendo o oposto do tudo, que é o nada, pra exercitar o oposto da vaidade, que é a humildade. Então, pra ser humilde, eu tô fazendo o máximo de nada que eu consigo pra mostrar que eu sou super na minha, não quero aparecer. Não tenta me enrolar, Daniel. Você só tá enganando a si mesmo. Você tem adiado sua reencarnação há quanto tempo? O tempo é relativo, né? O que é o tempo? Daniel... Foi eu que falei isso não, foi o Einstein, cara. Tá maluco? Vai rebater Einstein? É a teoria da relatividade. Bom, o recado tá dado. Prepare-se. Não, peraí, gente. Peraí, pelo amor de Deus. Olha só. Se vocês me deixarem ficar mais aqui um tempo, eu aceito qualquer tarefa. Seu trabalho agora é na Terra. Mas eu não posso fazer daqui? Tá todo mundo trabalhando de casa, não posso fazer um home office? Pensa bem, meu irmão. Reencarnar agora é uma grande oportunidade. Você vai poder ajudar num período de transição do planeta. Um momento muito especial da Terra. No meio de uma pandemia, vocês vão me mandar. Por que vocês não mandam cientista, gente? Alguém que possa chegar, fazer uma vacina, ajudar alguma coisa? Eu vou ocupar uma mãe à toa, entendeu? Eu nunca fui bom de química, cara. Eu não vou saber fazer nada. Eu sou uma criança idiota, sempre fui. A última vez eu fui criança, eu fiz xixi na cama até 12 anos. O que eu vou ajudar? Olha o seguinte, deixa eu passar um tempo, cara. Assim, ano que vem... Ano que vem não dá porque acaba a pandemia e já vem também essa crise aí, logo depois. Bota 2030, 2050, mais tarde. Aí eu chego, já ajudo lá, vou fazendo uma coisa maneira. Amanhã, Daniel. Então vocês também são fogo, sabia? Por que vocês inventam essas coisas de pandemia, cara? Os grandes flagelos servem para acelerar o processo evolutivo da humanidade. Que flagelo? Eu já vou nascer flagelado? Já não basta esse coronavírus? Bom, boa sorte, Daniel. Pode contar sempre com a gente. Então, peraí, gente. Olha só, pelo amor de Deus. Eu aceito qualquer negócio. Deixa eu pedir, então, pelo menos uma coisa que não tem jeito. Uma coisinha única. Posso pedir? Fala. Não tem como vocês pegar minha mãe, que eu vou nascer, e na barriga dela, quando eu estiver lá na gestação, em vez de ter líquido amniótico, ter álcool gel? Que eu já nasço bisuntado, já sai da barriga dela direto, quarentena, já saio prevenido? Não? Tá bom, então. Oi, dá licença, desculpa, eu vou ser seu filho na Terra agora. Deixa eu me apresentar, eu sou o Daniel. Você vai ser minha mãe, que maneiro, né? Parabéns pra senhora, vai ser um filhão que a senhora vai ter. Obrigado por me deixar ter essa oportunidade. Mas eu já queria deixar aqui rapidinho uma coisa combinada com a gente. Eu pedi uma autorização pra te mandar esse áudio, pra você já ficar por dentro das coisas mínimas que eu preciso pra ser um ser humano. Porque na minha outra vida eu tive um patamar que eu não quero perder. Então se a senhora for comprar minhas roupinhas, já compra bicho com meu, sabe, uma marquinha já, dá um pulinho em Miami, sabe? Porque eu não gosto de usar qualquer roupa que eu tenho uma alergia, sabe? Entendeu? E não me vem com aqueles achocolatados Qualitas, achocolatado de R$3 não, de sacão já que já vende. Eu quero um todinho, sabe? Um ovo maltine, porque eu preciso manter sabe? E aqueles carrinhos Hot Wheels, uns brinquedos maneiros. Dessa viagem, quando eu for pra Miami comprar minha roupa, já traz uns brinquedos maneiros pra mim, sabe? Já me bota numa escola trilingue logo cedo, porque eu quero já ser uma criança super maneira que vai entender todos os idiomas, que da última vez nem o português eu peguei direito. Entendeu? Já pode não ter esse problema. Eu tô te mandando um áudio muito longo, mas é porque a gente combina, entendeu? Eu vou nascer com intolerância à lactose, porque tá o último grito agora também. O que a senhora acha? Né? Então a senhora também vai ficar uma mãe com um filho que toma leite. Isso tá tão anos 80. Bom, gente. Cadê? Como que eu volto aqui agora? Peraí. Opa, peraí. Agora eu preciso saber como é que eu saio daqui. Ele já descobriu. Já, pronto. Bom, pessoal, só para dar uma descontraída, né? Você vê que o pessoal está planejando, mesmo na pandemia, está planejando reencarnação aí, né? Bom, o livro do Missionários da Luz é muito legal, que ele conta uma história, né? Isso aqui são os desenhos aí que eu peguei aqui de uma aula já que já tinham preparado já, e uns desenhos bem bacanas aí desse Rodival Matias, contando um pouquinho a história do Segismundo, que eu vou falar rapidamente, só para pegar um exemplo, né? Missionários da Luz, fala um pouquinho sobre esse processo reencarnatório. Então ele fala, primeiro que tem lá
André Luiz visita lá onde se planeja as reencarnações, né? Então, com vários... O pessoal lá tem desenho, tem um monte de coisa, tem o corpo humano, o pessoal vai planejando tudo lá dentro lá no plano espiritual, né? André Luiz narra isso. Né? Aí eles vão planejar especificamente, vão a trabalhar na reencarnação do Segismundo, né? O tal do Segismundo, que ele, no passado, tinha assassinado o Adelino e a Raquel também, que ele tinha tido um caso com a Raquel, que foi um caso conjugal ali, de briga, não sei o quê, um acabou matando o outro, e agora Segismundo ia voltar como filho do casal Adelino e Raquel, que tinham sido, e Adelino tinha sido vítima do Segismundo, né? Aí André Luiz foi lá com o instrutor dele, o Alexandre, foram para a casa do casal, do Raquel e da Adelino, que já tinham encarnado muito antes, né, para tentar ajudar nesse processo reencarnatório. Eles estavam lá com o filho deles, ele já tinha um filho, né, e o pai todo estava nervoso, estava quieto, aí chega o Alexandre e o André Luiz lá e intuem o filho a perguntar as coisas para o pai para dar uma quebrada no gelo, que o pai estava muito nervoso, andava muito nervoso. E aí, com o filho, né, falando com o pai, né, ele quebra aquela sensação, aquela coisa tensa que o pai estava vivendo, né, porque ele andava muito, muito ligado à matéria e tudo mais. E aí, o Segismundo estava lá, com medo de encarnar, porque, afinal de contas, ele estava querendo planejar uma nova encarnação, mas estava ali com medo de encarnar naquela família, sabendo que o Adelino não queria nada por perto. Eu não vou ficar lendo aqui, depois eu passei tudo isso aqui, depois vocês podem dar uma olhada, mas eu contando a história resumida aqui por causa do tempo, né? E aí, o filhinho, então, convida, né, o pai a rezar, né? E enquanto isso, o André Luiz e o Alexandre ficam falando com o Segismundo, tentando acalmar ele, porque o Adelino estava muito nervoso, não estava querendo... o Adelino sonhava e achava que tinha alguém perseguindo ele, que era toda vez que o Segismundo tentava se aproximar, o Adelino se sentia mal, porque ficava com medo, vinha aquela memória, né? Aquele resquício do que tinha acontecido na vida anterior, né? E aí, o que aconteceu foi que, como eu disse, o Alexandre chegou no menino, né, e fez com que ele intuísse para eles rezarem, né? E com esse processo eles foram, o pai se comoveu, né? E quando foi à noite, eles rezaram juntos, né? E a equipe do plano espiritual estava lá junto para ajudar também, fazer essa aproximação do Segismundo com o Adelino. O que eu estou dizendo, por que eu estou colocando essa história também? Para mostrar que, para a reencarnação, né? Do mesmo jeito que no hospital, né? No hospital a gente tem a gente tem lá, quando a gente vai nascer, tem toda uma equipe que ajuda a gente e tudo mais, né? Quando vai reencarnar, da mesma forma, existe uma equipe que ajuda nesse processo, né? Do mesmo jeito que às vezes tem gente que nasce fora do hospital, né? Nasce no táxi, né? Como eu disse, tem situações que você tem um planejamento, tem todo um negócio, tem toda uma estrutura, e situações que não tem. Mas, em tese, você tem toda uma estrutura para te ajudar nesse processo reencarnatório. E aí é interessante que mostra a preparação da família também, né? Não só do espírito. Exatamente. Então, vai a avó em sonho, né, à noite, quando eles se desdobram, a Raquel encontra com a avó acalma ela também, vai preparando o momento. Você tem todo um processo preparatório para a encarnação da família e do Segismundo, né? Aí tem um encontro entre o Segismundo e o Adelino. O Adelino fica morrendo de medo, aí o Alexandre fala, não, vamos... E convence o Adelino, depois de muita luz, de conversar bastante, de muita vibração, convence o Adelino a aceitar o Segismundo, né?
E aí ele aí quebra um pouco aquela coisa que estava difícil para ele se aproximar, né? Ou seja, tem um processo nesse sentido para tentar facilitar essa aproximação, né? Depois, né, chega o grande dia, né? O dia que vai rolar lá a reencarnação, né? Vai ter a concepção. Você fala, caramba, meu, vai um monte de espírito lá, eu vou lá querer ter meu filho. Vai um monte de espírito lá para na hora que vamos ver, eu tá lá vendo tudo. Já pensaram nisso? Que horrível! Hã? Que horrível! Coisa mais voyeurista, né? Meio Nossa, esquisito. que chato, não tem nem privacidade o casal. No livro aqui do Missionários da Luz, o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, explica para ele, não, na hora do ato sexual, tudo, o casal costuma ter privacidade. Costuma por quê? Né? Tem privacidade, né? É um momento íntimo, de fato, né? Essa ajuda do plano espiritual ocorre depois do ato para ajudar na concepção propriamente dita, né? Mas do ato é uma coisa íntima do casal. Ele até comenta, né, que às vezes não é, dependendo da condição que você tá tendo o ato sexual, você pode até ter influência de espíritos, pode até ter alguns convidados, mas aí não é porque não são os espíritos que estão ajudando, mas muito mais com a sua sintonia vibratória, o que você está buscando naquele momento, né? Mas para o processo reencarnatório, você não tem nenhum espírito ali olhando aquele momento, tá? Você podem ficar tranquilos com a intimidade de cada um de vocês aí. Mas eles vão para lá para ajudar no processo, né? E assim, eles falam do mapa cromossômico, né? Ou seja, os espíritos estudam lá qual que é o melhor espermatozoide para conceber aquele óvulo, para encontrar com aquele óvulo e ter a melhor condição para ter aquele projeto biológico que a gente tinha falado, para ele efetivamente se concretizar. E como que se faz isso, né? Então, o primeiro, né, eles pegam o Segismundo, eles vão dando incentivo, vão ajudando, e ele começa a iniciar o processo de adequar o perispírito, né? Inclusive vai diminuindo, né, o perispírito para ele poder voltar a ter uma forma de uma criança, né? E aí ele acaba tendo o contato lá e entrando em contato de fato com o corpo físico, né? Para ele poder ter esse contato, né? Para se moldar o corpo físico. Olha só a galera que estava lá, muita gente, né? Tá vendo só? E aí entrega para a mãe, tudo isso ainda não teve a concepção, tudo isso é um processo preparatório. Aí tem aquela mentalização do mentor lá, que estava conduzindo os trabalhos, para ajudar o cromossomo que ele escolheu, né, o espermatozoide que ele escolheu ganhar a corrida, né? Ele fala mesmo isso no Missionários da Luz. Depois eu recomendo quem não tenha lido que leia, que é bem interessante. Ele tem alguns detalhes assim que não dá tempo de explorar agora, mas é bem interessante, né? E aí, efetivamente, tem a concepção, né? E o Segismundo se ajusta no útero materno, né? Então, é isso. E assim, mas é muito legal que ele mostra esse processo da preparação, né? Que tem a ver com todo esse planejamento que a gente falou desse projeto e como que ele faz e como que esse negócio ocorre na prática com a ajuda do plano espiritual, né? É muito bacana, né? André Luiz tem um pouco disso, né? Os livros da André Luiz tem um pouco tenta detalhar um pouquinho mais como que funciona esse processo todo no plano espiritual, né? É lógico que a gente tem que ter algumas reservas, né? Pode ter alguma coisa, a gente tem que sempre aquilo que eu falei, as leituras que a gente faz, tudo tem que ter aquele senso crítico, mas assim é bem interessante a forma com que a André Luiz mostra e entra em alguns detalhes, né, sobre esse processo todo. Quanto tempo eu tenho aqui ainda? 5 minutos.
E aí eu peguei outro videozinho daquele Amigos da Luz que eu passei, que eu achei interessante, porque quando eu peguei essa aula aqui, você viu, e aí eu fugi até um pouco do tema de propósito, mas é porque essas ilustrações aqui achei bem bacana. Tá vendo que essas ilustrações, todo mundo de branco, tudo bonito, né? Lembra numa aula passada que eu falei sobre as cores e tudo mais, né? Aí eu achei, quando eu estava vendo aquele vídeo sobre a pandemia lá, sobre a reencarnação, eu achei esse aqui também. Oi, tudo bem? Oi, Isabela, prazer. Querida, o que você está fazendo aqui? Eu tô vendo esse jardim tão lindo, né? Não canso de agradecer a beleza desse lugar. Oi, irmã, conta outra, né? Eu sei que você fugiu do umbral. Eu só não sei como é que te deixaram entrar aqui. Umbral? Não. Há muito tempo que eu só vou lá a trabalho. Você deve estar me confundindo. Tá. Se eu que sou eu tive que passar uma temporadazinha no umbral, logo que eu desencarnei, um espírito malfazejo como você ia vir direto pra cá? Tá bom. Malfazejo? Gente, quem ainda usa essa palavra? Os espíritos benfazejos. Tá, e por que você acha que eu sou malfazeja? Pelos seus trajes, né, minha irmã? O que tem minha roupa? Olha em volta. Eu não sabia que tinha exigência de roupa pra entrar aqui. Então, ter não tem, mas é que com roupa escura você imprime assim um espírito mais umbralino mesmo. Aí não se encaixa no perfil. Ah, o problema então é a cor da minha roupa. Você tá me julgando porque eu não uso a mesma paleta de cores que vocês? Não, amada, eu não tô te julgando. É que preto é do mal e branco é do bem. Quem disse? Todo mundo sabe. Não te contaram? Poxa, eu adoro preto. Ai, é que você é uma malfazejazinha. Mas a roupa para os desencarnados não é só uma construção mental? Não é o perispírito se moldando à autoimagem? Eu achei que a elevação ou não de um espírito se expressasse pela energia que emana dele, pelas suas atitudes. Aqui, pra encerrar o assunto, preto é ausência de luz. Logo, você é um espírito sem luz. Dá o fora, Olha, mas eu acho que o preto pode ter outras interpretações. Por exemplo, a escuridão que eu vejo quando eu fecho os olhos para rezar é o preto que me traz um recolhimento, uma paz. A noite negra é tão linda e tão necessária quanto esse dia, claro, ensolarado. E as sombras escuras da árvore? Num dia de sol, nossa, é um alívio. Eu tô pensando aqui, não me lembro de nenhuma fruta de casca branca. Agora, preta, vermelha, amarela, tem muitas. E eu não acho que uma jabuticaba seja malfazeja. Amiga, nós não somos jabuticabas. Silvia? Oi? Já vai começar a palestra daquele espírito das altas esferas que veio visitar a gente. Você não vem? Não, vou, claro. Eu tava só dando uma situada nessa irmãzinha infeliz aqui que tava querendo se infiltrar. Silvia, é ela. A palestrante. Ai, claro! Imagina se eu ia perder essa palestra, não é mesmo? Eu vou lá colocar o meu pretinho básico. Já volto. Gente, a partir de hoje, mentores vestem branco e obsessores vestem preto! Bom, gente, é isso. É isso que eu tinha para hoje. Sei que ficou em cima para responder pergunta, desculpa, mas vamos ver se a gente conversa aí sobre isso depois no chat, tiver dúvida, tudo, para a gente conversar. Eu vou estar disponível aí, inclusive agora, porque, né? É isso. Mas se alguém tiver alguma coisa aí rapidinho, quiser perguntar alguma coisa.
Obrigado, viu, Rogério? Eu acho que, inclusive, a gente pode aproveitar o espaço lá do nosso grupo, viu, gente? Podem perguntar, fazer perguntas, podem fazer considerações. Tenho certeza que o Gera vai responder, a Mari também, com todo amor e todo carinho. Quando não souber, a Mari responde. O que o Rogério não souber, a Mari com certeza saberá, então fiquem tranquilos, a gente vai estar bem assistido, né? Obrigado aos dois, acho que eu não sei, não posso falar em nome das 20 e poucas pessoas que estão aqui, eu sei que tem dois que estão aí em dois, devemos ter umas 30 pessoas, mas eu saio muito feliz dessa aula. A Mari tocou a nossa alma e o Gera com essa alegria, né? O Gera sempre traz essa alegria e é tão bom falar de Jesus alegremente, né? Então, de fato, foi uma delícia. Eu conheço esse canal, viu, Gera? E ele é fantástico. É um tapa na nossa orelha como espíritas, assim, o tempo inteiro, né? Então, maravilha, gente. Vamos aproveitar, então, para a gente respeitar o horário. Alguém gostaria de fazer? Alguém está motivado para fazer o nosso fechamento? Só a nossa oração de encerramento? Alguém que está sentindo essa vibração? Possa fazer isso por nós? Não? Ninguém? Ninguém? Então, tudo bem, então, já que ninguém está nessa vibração, eu vou pedir, então. Pedir vos será dado. Então, eu vou pedir para você, então, Gera. Encerra pra gente aí, faz esse fechamento. Tá bom? Mas, desculpa, antes do Gera terminar, é só lembrando de convidar todo mundo que está aqui para a nossa preleção amanhã, pelo Zoom. Ah, bem lembrado, Amanda. Obrigado pelo lembrete. É verdade. Amanhã, a partir das 18h55, como é de costume, a gente tem a nossa exposição. Então, aproveitem. Dê um pulo lá, às 18h55 a gente começa, recebe o passe que é dado simultaneamente, porém de forma individualizada. A gente recebe o nosso passe e depois a gente vai para a nossa preleção. Obrigado, Amanda, pela lembrança. Então, vamos lá, Rogério, contigo. Vamos então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos, mesmo que separados fisicamente, mas juntos em coração. Que a gente possa sentir essa energia fluindo entre a gente, essa coisa gostosa, essa alegria, esse amor. Que a gente possa sair revigorado desse momento, com bastante luz, bastante energia para mais uma semana, para mais aprendizado, para mais crescimento. Que essa luz nos envolva todos aqueles com quem nos façamos contato ao longo desses próximos dias, e que a gente possa estar aqui bem animados, bem contentes, na próxima segunda-feira, com a mesma energia. Que assim seja. Obrigada, Gera. Obrigada, Mari. Boa noite, gente. Tchau, tchau, Andy. Tchau, até mais.